Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? Nessa quinta-feira, as leituras falam pra gente que a liturgia fala pra gente, né, que louvando a Deus com nossa fé, reunimos-nos hoje em comunidade pedindo ao Senhor que sempre nos conduza no caminho para a vida. Então, que nós possamos celebrar com piedade e devoção. Então, a primeira leitura está em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 a 7, depois o versículo 11 a 13. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 a 7, depois o versículo 11 a 13. Irmãos, o conhecimento incha, a caridade é que constrói. Se alguém acha que conhece bem alguma coisa, ainda não sabe como deveria saber. Mas se alguém ama a Deus, ele é conhecido por Deus. Quanto ao comer as carnes de animais sacrificados aos ídolos, nós sabemos que um ídolo não é nada no mundo e que Deus é um só. É verdade que alguns são chamados deuses, no céu ou na terra, e muita gente pensa que existem muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, existe um só Deus, o Pai de quem vêm todos os seres e para quem nós existimos. E ainda para nós existe um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual tudo existe, e nós também existimos por Ele. Mas nem todos têm esse conhecimento de fato. De fato, alguns habituados até o presente ao culto dos ídolos comem da carne dos sacrifícios como se ela fosse mesmo oferecida aos ídolos. E assim a sua consciência, que é fraca, fica manchada. Então, por causa do teu conhecimento, parece o fraco, o irmão pelo qual Cristo morreu, pecando assim contra os irmãos e ferindo a consciência deles, que é fraca, e contra Cristo que pecais. Por isso, se um alimento é ocasião de queda para meu irmão, nunca mais comerei carne, para não escandalizar meu irmão. Então, a primeira leitura fala pra gente, né, que a gente deve realmente sempre respeitar os nossos irmãos, né? Que a gente sempre deve fazer a vontade de Deus, que a gente sempre deve amar a Deus, que a gente sempre possa fazer a vontade dele na nossa vida. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 6, versículo 27 a 38. Lucas capítulo 6, versículo 27 a 38. Naquele tempo, falou Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Então, o evangelho de hoje é provocador e declara a diferença basilar do comportamento que deve ter um discípulo de Jesus. Amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. É desafiante o que diz o Senhor. Não basta amar quem nos ama ou rezar por quem reza por nós. É preciso mais. Necessita-se fazer o bem a quem nos deseja o mal e abençoar aqueles que nos amaldiçoam. O seguimento a Jesus é exigente. O amor que o Senhor nos chama a ter uns pelos outros não passa pela lógica do merecimento, da troca e da recompensa, do olho por olho, dente por dente. O discípulo de Jesus deve resplandecer o mesmo amor que brota do evento da cruz. Ele nos salvou, entregando sua vida em resgate da nossa, mesmo sem quaisquer merecimento de nossa parte, tá certo? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje.
Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.